Bom dia, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma live que nós estamos fazendo aqui na Kinetec. Hoje a live tá sem o Christian, quem acompanha a gente vai perceber que o Christian sempre está aqui acompanhando a gente. Hoje eles não estão, mas sejam todos muito bem-vindos. Nós vamos estar no Instagram, no Facebook e no YouTube. Então, se vocês não curtem ainda nossos canais, podem ir lá, dar uma curtida para acompanhar todas as lives, receber todos os nossos materiais, tá bom? Sobre o Christian, que não está aqui hoje, ele está num evento de medicina do esporte, que está acontecendo no Rio de Janeiro. Então a Kinetec está com stand lá, quem está no Rio, quem está no evento, pode passar lá, dar uma conferida nas tecnologias, que ele está com o stand esperando todo mundo lá, tá bem? Vamos, quem tá ouvindo, dá um ok, dá um tchauzinho pra gente confirmar se o áudio tá bom. Tá todo mundo ouvindo? Acenem aí. Ok? Todo mundo ouvindo? Instagram, Facebook? Ótimo, depois esse vídeo vai pro YouTube, tá, pessoal? Quem quiser acompanhar com mais calma, olhar tudo novamente, tá tudo lá. Aliás, todos os nossos vídeos de todas as lives vão sempre pro canal da Kinetec, que é Kinetec Tecnologias Biomecânicas no YouTube, tá? Eu acho que se tá certo o som, se tá todo mundo ouvindo, vão colocando o nome aí, a cidade de onde vocês falam. Vamos fazer uma conversa bem interativa. Se tiverem dúvidas, vão perguntando, a gente vai fazendo uma conversa bem legal, tá? Bom, para quem não me conhece, eu me chamo Kelly Horn, eu sou fisioterapeuta, trabalho com essa área da biomecânica, avaliação com baropodometria, trabalho aqui na Kinetec também, dou assistência, suporte para todos os colegas, todo mundo que precisa de uma ajuda, de um auxílio, sou eu que presto esse suporte aqui na empresa. Tá? E um assunto que eu adoro é a baropodometria. A gente tem estudado há bastante tempo baropodometria, conversado com muitos profissionais com experiências legais com a baropodometria, e é uma ferramenta que tem muitos dados, nos traz muitos dados, nos ajuda muito na avaliação biomecânica, nos ajuda muito na prática clínica. Então é uma ferramenta que tem muito para ser explorada ainda. Então a gente vem fazendo essas lives para que o pessoal possa acompanhar. Quem tem baropodômetro e quem não tem baropodômetro possa nos acompanhar, possa estar sempre atualizado, sabendo o que está acontecendo, o que está dando para fazer com a avaliação biomecânica com a baropodometria. Tá? Então é só acompanhar nossas lives que sempre tem materiais legais aí. Bom, antes de começar eu queria que vocês fiquem bem à vontade para colocar perguntas aí durante a nossa conversa. Vão postando as perguntas que a colega Dani e o colega Sandro, que estão ali nos bastidores, vão passar tudo aqui pra gente e a gente vai conversando, tá? O que eu separei hoje para nós conversarmos é a avaliação a avaliação dinâmica. Nós já conversamos numa outra live sobre avaliação estática, em que a gente conseguiu fazer uma avaliação do Christian, olhar quais são os dados que a baropodometria nos traz. Claro, a baropodometria, a gente sempre faz um link, uma avaliação clínica. Então, a avaliação baropodométrica, ela veio nos ajudar o fisioterapeuta, ajudar o educador físico a complementar a avaliação e ir direto ao ponto do erro. Baropodometria não é para ser feita sozinha. A gente nunca vai dispensar anamnese e avaliação clínica. A avaliação clínica é soberana. A gente sempre vai ter que fazer uma avaliação clínica até para fechar um raciocínio em cima dos dados que o baropodômetro nos traz. O baropodômetro traz dados muito precisos, mas que sozinhos não nos dizem muita coisa. Então o fisioterapeuta tem que estar preparado para entender o que está acontecendo e qual a biomecânica que está acontecendo, o que está acontecendo ali com o teu paciente, né? Então, eu gostaria que vocês, quem trabalha com baropodometria e quem não trabalha com baropodometria, coloquem aí como é que estão avaliando, fazendo a avaliação dinâmica dos seus pacientes. Para que fazem, o que estão fazendo, contem um pouquinho pra gente o que estão fazendo aí de avaliação dinâmica, quem tem baropodômetro e quem não tem,
nos conta como é que está fazendo a avaliação da dinâmica do passo, como é que está avaliando a passada do indivíduo, porque existem alguns outros métodos que não o baropodômetro, com que a gente pode avaliar a passada, com que a gente pode avaliar a dinâmica do passo do paciente, que mesmo sem a tecnologia, se alguém está utilizando esses outros métodos de avaliar a dinâmica do pé, coloque aí no Instagram, no Facebook, que a gente vai conversando sobre isso e sobre quais dados, como extrair os melhores dados ou mais dados da tua avaliação e como poder ajudar melhor o teu paciente, como trazer um resultado mais rápido, porque na verdade seja fisioterapeuta, educador físico, a ferramenta, o baropodômetro é uma tecnologia que vem nos mostrar com mais clareza aonde a gente tem que ir. Eu consigo, fazendo uma avaliação postural, uma avaliação clínica, e eu consigo fechar com esse achado, com a baropodometria, eu sei exatamente aonde está o erro desse paciente. Ou se é o joelho, ou se é o pé, ou se é o quadril, ou se é a coluna, e eu vou direto ao ponto. Consigo fazer um tratamento globalizado, claro, mas eu consigo ir direto no erro, no que está incomodando esse paciente, qual é a queixa dele hoje. Então ele otimiza nosso tempo, o que é ótimo para nós e para o paciente. Porque o paciente, quanto mais rápido tu libera ele, quanto mais rápido tu conseguir fazer um tratamento efetivo e ele voltar para suas atividades diárias, é o melhor. Então a gente tem que sempre focar que a gente está buscando o melhor tratamento clínico, que tudo isso que a gente está fazendo, esse investimento, esse estudo, é para melhorar o tratamento clínico do teu paciente, é para melhorar, para que o teu paciente volte para as atividades dele o mais rápido possível e o melhor possível, para que a gente não tenha que ele não tenha que estar sempre voltando à clínica pelo mesmo motivo, que aquele tratamento foi feito e está pronto e que teu paciente vai voltar para as atividades dele tranquilamente, tá? Eu separei aqui uma avaliação dinâmica da caminhada, né? De uma colega, uma moça jovem, com 23 anos, e a gente vai olhar um pouquinho o que a avaliação dinâmica traz. Para que eu faço uma avaliação dinâmica? A avaliação dinâmica eu faço para avaliar como é que está o contato do pé com o solo, com a plataforma, como é que ela está dissipando essas pressões enquanto caminha, como é que ela está posicionando o pé enquanto caminha, e aí a gente vai avaliar essas variáveis, como elas estão ocorrendo, qual é o déficit que a gente consegue ver ali. Então eu vou começar aqui com a primeira tela que o baropodômetro nos traz, que traz aqui pressão máxima, pressão média, então tempo de contato e integral da pressão pelo tempo. Pressão máxima. O que a gente consegue ver aqui? Isso aqui é uma média das passadas que ela fez. O que a gente consegue ver aqui? O COP, o centro de pressão, como se desloca o centro de pressão dela enquanto ela faz o contato com a plataforma, pé direito e pé esquerdo. O que o centro de pressão, o COP do pé, qual é o caminho que ele tem que percorrer? O COP, ele é um traçado assim mesmo. Ele deve iniciar no calcanhar, fazer o rolamento junto com o pé, enquanto o pé faz a descarga do peso aqui, e dissipar na região lateral do hálux. Então esse aqui é um COP bem que tem um caminho, faz uma trajetória boa. E o esquerdo também, apesar de não finalizar muito junto com o hálux, ele termina um pouquinho antes. Aqui ainda a gente tem a opção de ver a curva de pressão máxima, que é esse traçado pequeno que apareceu aqui na tela. Vocês podem acompanhar que aqui no pé direito ele sai de calcanhar medial, passa no arco do pé, atinge até o máximo terceiro metatarso e sobe pelo hálux. Isso aqui está nos dizendo qual é o caminho
que a curva de pressão máxima dela está fazendo? Qual é o caminho que o pé dela está percorrendo enquanto ela coloca o pé na plataforma? Qual é o caminho correto? O caminho correto é que a gente possa entrar no passo com o pé mais supinado e o contato vai ser calcanhar lateral, calcanhar medial, transcorrer pelo médio pé, atingir terceiro até o quarto, terceiro, segundo metatarso, até o primeiro e dissipar no hálux. Esse seria um caminho mais correto. A gente vê aqui que essa moça, ela iniciou a pisada já com o pé supinado, porque a gente vê que ela inicia aqui, com o pé pronado, porque ela inicia aqui em calcanhar medial, faz o deslocamento pelo médio pé, atinge no máximo o segundo metatarso e depois dissipa no hálux. Isso aqui é uma característica de um pé, apesar dele não estar muito bem caracterizado como uma pisada pronada, ele caracteriza uma pisada mais pronada, que não atinge o quarto metatarso, terceiro metatarso. E aqui no pé esquerdo, a gente já vê uma pisada bem diferente. A gente já vê que ela iniciou calcanhar lateral, medializou um pouco, embora não muito, fez o caminho pelo médio pé, que ok, porém ela atingiu lá o quinto metatarso. Ela atingiu fortemente o quinto metatarso, então a gente vê que a curva de pressão dela tá bem no quinto metatarso. Quando essa curva foge para o quinto metatarso, a gente diz, quando ela vai mais para a lateral do pé, isso é uma característica de um pé supinado. Quer dizer que quando o antepé dela entra na pisada, ele já supina. Apesar do retropé não, o antepé ele tá tendo uma característica supinada aqui. Outra coisa que a gente não falou, que nessa tela é bem importante a gente falar, é o ponto de pressão máxima. O ponto de pressão máxima dessa moça aqui tá totalmente na região anterior do pé, tá? No antepé, bem localizado no segundo metatarso. O ponto de pressão máxima do indivíduo, mesmo na avaliação dinâmica, ele deve ser na região de calcâneo, mas nessa região aqui de calcâneo. Porque durante a marcha, claro que na avaliação dinâmica é um pouco diferente da avaliação estática. Na avaliação estática, o ponto de pressão máxima é no calcâneo e ponto final. Quando a gente está falando de avaliação dinâmica, esse ponto ele vai percorrer alguns caminhos. E o caminho é calcâneo, segundo metatarso e hálux. Principalmente esse é o percurso que o ponto máximo vai fazer. Mas, mesmo assim, mesmo que seja a dinâmica, que seja um ponto que vai percorrer um caminho, quando ele faz a média, o ponto de pressão máxima, ele deve ser localizado no calcâneo, tá? E não no antepé. Temos perguntas já aqui. Olha que bom! No Instagram do Nestor Everton, ele perguntou: quando há deslocamento da linha medialmente ou lateralmente, o que fazer nessas situações para possível correção? Nestor? Nestor, obrigada pela pergunta. Que bom que tu está participando aí com a gente no Instagram, né? Instagram. Aí, pessoal do Instagram, então, se a linha passa mais medial, a gente está com uma característica pronada. Se a linha passa mais lateral ao pé, a gente está com a característica do pé supinado. O que tu vai fazer para corrigir, Nestor? Primeiramente, não sei se tu avaliou isso com baropodômetro, depois tu coloca ali se tu avaliou com baropodômetro ou tu usou outra ferramenta, que é interessante pra gente saber também, mas vai depender do que? Qual é o motivo? O pé, ele pode ser a causa do problema,
ou ele pode estar causando o problema, ou ele pode estar refletindo um outro problema. Por exemplo, o joelho é uma articulação que fica recebendo forças e distribui. Ela recebe forças e distribui. E o joelho pode ser uma causa de um pé pronado ou de um pé supinado. Então, se vai ter que avaliar o pé, ele nunca pode ser avaliado sozinho. A gente tem que entender o que está causando, esse déficit no pé do teu paciente. Realmente é o pé? Realmente no caso de um pé pronado, tá? Ele está com uma musculatura flácida, ele tem algum problema ligamentar, ele faz uma passada em que o pé está entrando, o retropé está entrando já pronado, não está dando sustentação, ou tu vai ter que ver se é o joelho, se um joelho em valgo, com uma pessoa que caminha sempre com o joelho em valgo, vai acabar pronando o pé. Tem que olhar como é que está o quadril desse teu paciente para conseguir fechar um diagnóstico. Eu não consigo te dizer, é claro, que na literatura clássica, se tu disseres, o paciente tem, se tu fores lá dar uma olhada em livros, o meu paciente tem o pé pronado. A literatura vai te dizer, reforço de tibial anterior, melhorar o arco transverso, exercícios para elevação de arco longitudinal, ok, é válido, mas eu te aconselho, e a literatura moderna agora, o tratamento tem que ser mais global. Então eu sugiro que tu te afaste um pouco do teu paciente e olhe ele num todo. Avalia o joelho, avalia o quadril, avalia a postura. Faz uma avaliação postural. Eu gosto muito da ferramenta de biofotogrametria, que é uma ferramenta rápida, de fácil utilização. Tu faz uma foto do teu paciente e tu tem aquilo gravado, tu consegue fazer medições, avaliar ângulos de déficit, tu consegue fazer uma avaliação mais palpável até para te mostrar para o teu paciente depois. Então, eu sugiro que tu te afaste, faça uma avaliação postural mais completa e aí tu vai conseguir identificar qual é o problema que está acontecendo com o pé do teu paciente, tá? E aí tu vai conseguir traçar um tratamento mais eficiente, porque a gente precisa de eficiência no tratamento. O Nestor aqui comentou que sim, ele utiliza o baropodômetro e também fez outra pergunta aqui, como intervir quando o ponto de pressão máxima está no antepé? O ponto de pressão máxima no antepé. Também o pé pode ser uma causa ou uma razão de tu tá tendo esse déficit, mas eu vou dizer algumas coisas que estão mais aqui próximas do nosso dia a dia. Ponto de pressão máxima em antepé pode ser um joelho inflexo, pode ser uma tensão muscular, tem várias causas, pode ser uma má postura, o teu paciente aí assumiu uma postura errada e ele está mantendo essa postura. Também não sei se tu está avaliando se o ponto de pressão máxima na dinâmica é na dinâmica ou é na estática, mas de qualquer forma tem algumas hipóteses que tu vai ter que olhar o teu paciente e excluindo o que pode e o que não pode ser ali para ir no teu tratamento. Tá bom, Nestor? Qualquer dúvida, chame. Vamos lá. Então a gente estava olhando aqui o ponto de pressão máxima. Essa moça aqui, até complementando o que a gente estava falando ali com o Nestor, ela é uma moça que caminha com o joelho inflexo. O joelho inflexo leva a pressão para antepé. Ela tá com um ponto de pressão máxima aqui por fazer uma marcha com o joelho inflexo. Então, isso é uma característica que eu identifiquei nela e depois com o baropodômetro a gente consegue ver claramente que essa caminhada, essa marcha com o joelho flexo leva a pressão para anterior. Mais um ponto interessante aqui durante a marcha, ela também tem o tempo de pressão dela em antepé. Ok? Essa marcação em branco aqui quer dizer que aqui está o ponto em que ela tem um maior tempo de contato.
que tá ok. Qual é o maior, aonde a gente tem que ter maior ponto de contato? Se a gente conseguir relembrar lá os 3 rolamentos que o pé faz durante a marcha, que é contato inicial, descarga de peso e fase de propulsão, em que a gente já está com o pé pronto para entrar na fase de balanço, o maior tempo que a gente fica com o pé em contato, a região que a gente fica o maior tempo em contato é a região de antepé. Então, quando a gente está na fase de descarga de peso, o antepé está em contato. E quando a gente está na fase de propulsão, o antepé está em contato. Então, essa região de antepé é uma região que realmente fica mais tempo em contato com o solo. Ok, é nessa região aqui, entre primeiro e segundo metatarso, que fica o nosso ponto de maior contato. E aqui a gente tem um dado interessante para quem trabalha com pé diabético, para quem trabalha com pessoas que fazem muita calosidade. Tem alguns clientes que nos procuram porque fazem calosidades então sempre de repetição, sempre fazendo calosidades na mesma região do pé. Esse dado aqui é um dado bastante interessante, que é a integral da pressão pelo tempo, que é um cálculo em que se soma o ponto em que tem maior pressão e pelo maior tempo. Então, a região que tem maior pressão e maior tempo dessa moça aqui está aqui em antepé. O que é o esperado. O esperado é que esteja nessa região de antepé a integral da pressão pelo tempo. Outra coisa interessante dessa avaliação aqui é que a integral da pressão pelo tempo, ele nos traz uma avaliação funcional de ambos os pés. Então, a integral da pressão pelo tempo, ela deve estar na mesma região em ambos os pés. Porque esse indivíduo, o teu avaliado aí, ele tem que estar aplicando pressão e tempo e maior pressão na mesma região nos 2 pés. Porque se nós observarmos uma integral de pressão pelo tempo num pé no calcâneo e no outro no hálux, a gente tem um déficit funcional da marcha. Depois a gente vai ver, aprofundar mais, isso é um assunto bem legal da gente estudar, essa integral da pressão pelo tempo e como se dá as variáveis, como ela varia no pé, mas ele tem que estar em equilíbrio, pé direito e pé esquerdo, para que a gente esteja com uma marcha funcional, com uma marcha legal, tá? Gente, o nosso tempo voa. Eu vou passar aqui só para a gente olhar que aqui a gente tem a possibilidade de visualizar como é que está o COP, o centro de pressão, e como está a curva de pressão máxima, tá? Então a gente consegue visualizar aqui dinamicamente, para pausar, para ir olhando detalhadamente como é que a gente consegue, como é que está acontecendo essa passada. Pessoal, se tem perguntas, vão fazendo, porque o nosso tempo ficou um pouquinho curto. Então, vão deixando as perguntas aí que a gente já responde. Aqui a gente tem um gráfico de força, que em uma outra live a gente vai abordar só ele, porque ele nos traz muitos dados interessantes sobre a funcionalidade da marcha. Então, nesse momento a gente consegue avaliar os três rolamentos. Aqueles rolamentos que que eu havia falado um pouquinho anterior, tá? Em que o primeiro rolamento é o contato apenas do calcâneo. Apenas do calcâneo. Diferente do que a gente vê aqui nessa imagem. Essa moça aqui, ela faz o contato inicial, que deve ser somente calcâneo, mas ela já solta o antepé. Na primeira fase da marcha, ela já solta o antepé. Por ela caminhar com o joelho inflexo, por ela ter uma musculatura já um pouco mais flácida, ela é uma moça que tem problema nos joelhos, então a musculatura da perna fica mais flácida. Eu olharia aqui um pouco de tibial anterior,
fibular, porque ela tá largando já o antepé no primeiro contato com o pé. Aqui a gente tem a fase de descarga de peso, em que todo o pé está em contato com o solo, mas a pressão já está se deslocando, o ponto de pressão já está se deslocando para antepé. E aqui a gente visualiza a fase de propulsão, o momento em que o pé está empurrando a plataforma para se impulsionar para a próxima fase. E aqui a gente tem o gráfico de força. O gráfico de força é um gráfico que nos traz muitos dados sobre como essa pessoa está realizando a marcha. No primeiro momento do gráfico de força, a gente está visualizando o contato inicial, que ele deveria ter um pico de contato inicial, ele deveria ter uma fase mais baixa aqui, um vale aqui no gráfico, nos mostrando a fase de apoio total, de descarga de peso, e depois a gente retoma um novo pico, nos mostrando a fase de propulsão. Então, um gráfico de força de uma pessoa com uma passada mais fisiológica do que essa moça que foi avaliada aqui, deveria ter 2 picos e um vale. Então, primeiro pico de força é o contato do calcâneo com o solo. Segundo pico de força, contato do antepé e fase de propulsão. Tá? A gente vê aqui que ela fez um gráfico mais inteiro aqui, ela não tem dois picos, e isso nos indica que ela tem um déficit de função entre o contato inicial e o contato do antepé, tá? Isso aqui já está indicado aqui no gráfico. Esse gráfico aqui, ela faz um contato de calcâneo e já desce aqui o antepé, mas o gráfico a gente observa um pouquinho mais, um pico maior aqui. Esses 2 picos, eles devem estar mais homogêneos, mas devem haver 2 picos aqui, diferente do que a gente observa nesse gráfico aqui. Numa outra live a gente pode falar somente sobre os gráficos de força e de pressão, que os gráficos nos trazem muitos dados, muitos detalhes sobre como está acontecendo a dinâmica desse passo. Pessoal, se tiverem perguntas, podem chamar que a Daniele passa pra gente. Aqui a gente tem a opção de saber, de conhecer todas as variáveis que a plataforma nos traz para cada região do pé. Então a gente vai ter a possibilidade de conhecer a superfície, a força, a pressão máxima, a pressão média de cada uma das regiões do pé. Se nós observarmos esse gráfico aqui, a gente tem aqui um gráfico de força, ótimo, que vai nos dar a força aplicada em calcanhar medial e calcanhar lateral, e depois já vai nos trazer a força aplicada no antepé, nos metatarsos. Ele tem também a curva de médio pé, mas é interessante que nós possamos observar que a gente tem uma curva aqui que nos mostra médio pé, que é a curva de força ainda, que a gente ainda está observando força, como no gráfico anterior. E aqui a gente tem um pico de força de contato inicial e depois inicia a curva de descarga de peso e pré-balanço, que é a fase em que a gente vai se impulsionar para a próxima marcha. Então aqui a gente tem um desenho do gráfico com cada um dos segmentos do pé, como é que eles estão se comportando em cada momento. Aqui a gente pode observar que essa curva em que inicia-se o contato dos metatarsos, ela é uma curva que está bem antecipada. É uma curva que está começando super cedo. Ela começa aqui, se estende para atingir o pico. Essa curva ela deveria iniciar mais perto do pico, não tão alongada como a gente observa aqui. O que quer dizer? Que no pé esquerdo, essa moça aqui
está iniciando o contato dos metatarsos muito antecipado. Como a gente já viu nas outras imagens, ela tem lá contato, ela faz o contato inicial, já começa a soltar o peso, a descarga de peso, atinge o quinto metatarso muito rapidamente, e isso a gente consegue ver no gráfico aqui, que todos os metatarsos dela atingem a plataforma, né, o solo, muito antecipadamente, tá? Sem deixar com que aconteça o mais natural da marcha. Aqui a gente vê que é um pouco menos antecipada a curva. Pessoal, se vocês têm dúvidas, perguntem. Se tiver perguntas, Daniele, pode passar, porque e aqui a gente pode ver como é que está acontecendo, como acontece a dinâmica, uma visualização tridimensional da dinâmica do passo, tá? Então, o nosso tempo ficou super curto, a gente não quer estourar, que sabe que o pessoal tem, para olhar, mas tem um tempo restrito, mas a gente queria falar um pouquinho sobre avaliação dinâmica. Como é que a gente pode utilizar, que dados que ela pode nos trazer, tá? Como é que a gente vai utilizar isso na nossa prática clínica, mas lembrando que todos os dados que a plataforma nos dá tem que serem relacionados com a nossa prática clínica, tem que serem relacionados com a avaliação geral do teu paciente, com a anamnese, saber qual é a queixa dele, saber qual é como é que está a postura dele na forma estática, como é que está a postura dele na forma dinâmica, como é que ele caminha, avaliar a marcha, avaliar como a pelve se comporta durante a marcha, como o joelho se comporta durante a marcha. Existem várias ferramentas que nos ajudam a fazer essa avaliação, nos ajudam a fechar esse diagnóstico, para que a gente tenha um bom tratamento, um tratamento ótimo para o nosso paciente. Tá bom, pessoal? Vamos ver se a gente tem perguntas, dúvidas. Não, por enquanto não. Então tá. Por hoje foram esses dados que a gente trouxe para revisar, mas numa próxima live a gente vai revisar mais minuciosamente cada um dos dados e como que vocês podem utilizar. Se vocês tiverem dúvidas, podem sempre entrar em contato com a gente através do YouTube, do Instagram, do Facebook. A gente sempre está respondendo as dúvidas por ali. Tá bom? Se não curtiram as nossas páginas ainda, entrem lá, curtam as páginas. No Instagram toda semana estão entrando vídeos, estão entrando materiais legais para que vocês possam acompanhar. Tá bom, pessoal? Muito obrigada pela companhia de todos. Semana que vem nós nos vemos. Tchau, tchau!